Qual é a diferença entre pólipos e divertículos do intestino? Isso é muito simples, gente. O divertículo fica para fora e o pólipo fica para dentro. Simples, né? Não, não é bem assim. Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em Belo Horizonte e São Paulo. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal e curte o vídeo, não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Gente, a diferença realmente é essa, o divertículo vai formar para fora da parede intestinal e o pólipo vai formar para dentro, mas as implicações são muito diferentes. Vamos entender primeiramente o que são os divertículos de intestino. O nosso intestino, ele funciona como um tubo, que vai da boca até o ânus. Na região do intestino grosso, que seriam as porções finais do intestino, a gente tem áreas que têm entrada de vasos de sangue. Essas áreas vão nutrir a parede do intestino, vão nutrir a mucosa, os músculos da parede, todas aquelas estruturas precisam de fluxo de sangue e de oxigênio. Só que no local de entrada desses vasos são regiões de fragilidade, são regiões que a gente não tem todas as camadas do intestino, porque o vaso de sangue tem que passar pela região muscular. Então, nessa região, a gente tem uma fragilidade ali que pode levar ao surgimento dos divertículos. Isso quer dizer que nem todo mundo tem divertículo. Divertículo é uma coisa que a pessoa vai adquirir ao longo da vida. Não é uma coisa que a pessoa nasce, é um quadro adquirido. E quando que vão se formar os divertículos? Antigamente se acreditava que os divertículos eram raros. Só que depois que surgiram exames como a colonoscopia, a tomografia, observou-se que eles são muito comuns. A frequência aumenta muito com a idade, a partir dos 50, 60, chegando aí a um pico lá nos 80 anos. Então tem a ver com o envelhecimento e um enfraquecimento que a gente tem associado ao envelhecimento e tem a ver também com a pressão dentro do intestino. Pessoas que têm um intestino que funciona mais lento vão ter mais pressão ali dentro. O nosso intestino ele foi feito para funcionar, para conseguir empurrar as fezes. Só que às vezes a pessoa não come fibra, não toma líquido, não se movimenta. Então a pressão para empurrar as fezes vai sendo maior. E o intestino da pessoa constipada, da pessoa que tem aquelas fezes em síbalos, aquelas bolinhas durinhas, é uma pressão aumentada. Vai ocorrer um fenômeno que a gente chama de compartimentalização. O que é isso? O nosso intestino, como eu falei, ele se movimenta, vai empurrando as fezes. Só que, normalmente, vai ter uma área contraída que vai empurrando aquele conteúdo. Só que o que acontece se uma área está contraída de um lado e outra área contraída de outro? Vai aumentar a pressão dentro do intestino. E aquela pessoa que tem constipação, que tem as fezes mais duras, esse fenômeno vai acontecer de contração mais de um lado, de outro, gerando áreas de alta pressão. E essa área de alta pressão vai forçar aquela região mais frágil da entrada dos vasos. Como eu falei, a parede intestinal ali é mais fina, ela é mais frágil. E a pressão ao longo do tempo nessa região frágil vai levando à formação dos divertículos. Para você entender o que é um divertículo, a gente imagina que é uma caverninha ali dentro do intestino. Você está dentro do intestino e você olha para um divertículo, você vai ver uma reentrância, como se fosse uma caverna ali. E é por isso que eles são chamados de divertículos saculares. Ele tem um formato igual a um saquinho ali mesmo na região. Esses divertículos, então, como eu falei, não é esperado que se tenha. Você pode vir a desenvolver. Quem tem um intestino que funciona melhor tem uma chance menor de desenvolver divertículos, mas essa chance não é zero, porque tem outros fatores envolvidos. Vai ter também um papel o envelhecimento, a história familiar e também a formação do colágeno da pessoa. Colágeno, gente, forma o tecido que segura as estruturas do nosso corpo, o tecido conjuntivo. Então, se o colágeno é fraco, tem uma chance maior de formação, por exemplo, dos divertículos. Então, os divertículos, como eu falei, são divertículos associados à pressão, por isso são chamados divertículos de pulsão, e vão fazer um abaulamento da parede do intestino para fora. Por isso que eu falei que os divertículos se formam para fora. Agora, e os pólipos? Como eu falei, os pólipos se formam para dentro, mas o mecanismo é completamente diferente. Então, se a gente olhar o intestino por dentro e tem um pólipo, a gente vai ver como uma elevação, uma lombada, como se fosse uma verruguinha dentro do intestino. Não é exatamente uma verruga, é completamente diferente. Inclusive tem vídeo aqui no canal que eu falo a diferença entre pólipos e verrugas, tá bom? Então, o pólipo ele vai se formar na parede do intestino e vai crescer para dentro do intestino, sendo visto como uma elevação ali. Agora, o pólipo, será que ele forma porque a pressão é baixa e puxou a parede para dentro? Não, não tem nada a ver com isso. O pólipo ele vai se formar por uma proliferação de células. O nosso intestino
intestino, como todo o nosso corpo, é formado por células. E essas células estão em contínua renovação. A mucosa do nosso intestino, ela está sendo continuamente agredida, gente. Você já pensou? Fica passando ali fezes, fica ali cheio de bactéria, tem bactéria boa, bactéria ruim, tem toxinas que a gente come na nossa alimentação, quer saber uma? Os nitritos e nitratos que estão presentes aí nos presuntos, salames. Então, a nossa mucosa está continuamente sendo agredida, ela está continuamente renovando, produzindo células. Só que cada vez que uma célula multiplica, existe uma chance de ter um erro no DNA. Esses erros, na grande maioria das vezes, vão levar a um quadro de apoptose, a célula morre. Ou se ela não morre, tem outras células, outros mecanismos, inclusive o nosso sistema imune, que vai lá e mata aquela célula. Então, na maioria das vezes, as mutações que acontecem no nosso DNA, elas vão ser resolvidas pelo nosso organismo. Mas o que pode acontecer se uma dessas mutações não for corrigida? Então, se a gente tem mutações demais, se a gente tem redução de mecanismos de defesa, o que vai acontecer? Nós vamos formar células que não vão morrer. Olha que estranho, né? Parece uma coisa boa a célula que não morre, né? Só que a célula que vive mais, ela prolifera mais, ela gera clones dela que também vivem mais e que vão, ao longo da vida, acumulando novas mutações. Então, uma mutação faz ela viver mais, outra mutação faz ela proliferar mais, outra mutação vai fazer o quê? Ela ter risco de virar uma célula infiltrativa, que ela vai infiltrar outras estruturas, e é aí que vai surgir o câncer de intestino. Então, vocês viram, né? Os divertículos são áreas de fragilidade da parede que vão formar um abaulamento para fora. O pólipo é uma área de abaulamento para dentro, mas tem a ver com proliferação de célula e aumenta o risco de câncer. E é por isso que vocês vão encontrar aí na internet a sequência adenoma-carcinoma, que é a evolução de um pólipo para um câncer. Os pólipos de intestino existem vários tipos, mas o mais comum são pólipos que podem virar câncer se não forem removidos. E é por isso que no exame de colonoscopia, quando a gente encontra um pólipo, em geral a gente vai retirar aquele pólipo e mandar para estudo. Gente, ficou um vídeo longo, né? Ficou até complexo, é difícil às vezes de entender. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto aqui no canal, tem um vídeo que eu falo especificamente sobre essa sequência de desenvolvimento de câncer, como que acontece um câncer de intestino. E lá eu mostro como que é a proliferação das células e aí chegando eventualmente num câncer, quando que a gente chama de câncer e o que é um câncer. Então, se você se interessa por isso, convido a assistir esse vídeo. Se a gente lembrar, a gente coloca aqui o link para vocês. Agora, se você se interessa por saúde intestinal, saúde geral, acessa lá meu site, corre para lá, o endereço está aqui embaixo, convido a conhecer. Lá toda semana eu posto textos de qualidade para vocês. Um grande abraço, você merece tudo de bom e até a próxima.